Olá, muito bem-vindo a mais um Camarote 21, essa janela para a cena cultural e artística da Europa. No programa de hoje tem um tour cultural por uma das cidades mais bacanas da Alemanha. Olha só o que vem por aí. Nós vamos a Hamburgo, a cidade portuária que respira arte. Tem os bastidores do documentário Drifting, sobre o artista chinês Ai Weiwei. E ainda um giro pelas muitas Berlins mundo afora. Hamburgo, a metrópole midiática e cultural no norte da Alemanha. Cidade portuária que, através do comércio marítimo, se tornou uma das mais ricas do país e que sabe muito bem como investir esse dinheiro. A segunda maior cidade da Alemanha, que foi palco do G20 este ano, é também lar de inúmeros projetos culturais. Entre eles, a Filarmônica do Elba. Inaugurada no início deste ano, a casa de concertos já se tornou uma das mais requisitadas do mundo. Hamburgo, com mais de 1.700.000 habitantes, é a segunda cidade mais populosa da Alemanha. Localizada junto aos rios Elba e Alster, é também um importante centro comercial e portuário na Europa. E no quesito cultura também não deixa nada a desejar. Bem no meio do porto da cidade fica o teatro O Rei Leão, palco do famoso musical que já está em cartaz na cidade há mais de 15 anos. A cidade hanseática não é conhecida por ter sido moradia de grandes monarcas. Foi o comércio marítimo que tornou Hamburgo uma das cidades mais ricas da Alemanha. E sobre o antigo armazém no porto da cidade foi construída a bela e polêmica Filarmônica do Elba. A obra, assinada pela dupla de arquitetos Herzog e de Meuron, envolveu 10 anos de construção e custos exorbitantes. Mas desde a abertura, em janeiro de 2017, é a queridinha da cidade e um ponto turístico praticamente obrigatório. De fato, se pode afirmar que a Filarmônica do Elba se tornou um dos edifícios culturais mais importantes do mundo. O interesse é realmente incrível, a reação é incrível. Recebemos visitantes do mundo inteiro. Mesmo quem não tem ingresso para um dos concertos pode visitar o terraço do prédio a 37 metros de altura e ter uma vista panorâmica da cidade. Cerca de 15.000 pessoas vão ao local todos os dias. A Filarmônica do Elba abriga um hotel de luxo, um restaurante e 2 salas de concerto. A maior delas tem 2.100 lugares. Graças a um revestimento de parede sofisticado, o local já é considerado um dos melhores do mundo em termos de acústica. O som que chega ao público é exatamente o mesmo em toda a sala. O responsável pelo projeto acústico é o japonês Yasuhisa Toyota, considerado um dos melhores especialistas na área. Temos um novo símbolo na cidade e temos um lugar no qual se faz música e arte. Acho isso muito importante e especial para Hamburgo. Parece que, de repente, todo mundo se interessa por música erudita. Quase todos os concertos até o final de 2017 estão com ingressos esgotados. A Filarmônica do Elba vem mudando a cidade. A Filarmônica do Elba nunca teria sido construída sem o apoio financeiro dos próprios cidadãos de Hamburgo. Realmente se pode dizer que Hamburgo é a capital alemã no que se refere a formas de mecenato e fomento cultural. Próximo à Filarmônica está um bairro completamente novo, o Hafen City. Os edifícios modernos contrastam com a antiga Speicherstadt, um complexo de armazéns na região portuária de Hamburgo que é patrimônio da Unesco. Hoje o local abriga museus e prédios comerciais. Como a editora Mare, do suíço Nikolaus Gelbke. Nikolaus é formado em biologia marinha e costumava viajar em navios de pesquisa. Há 2 décadas, ele se dedica ao trabalho na editora, especializada em reportagens de cultura e viagem.
Eu tive uma mecenas na minha vida, que foi Elisabeth Mann Borghese, a filha mais nova de Thomas Mann. Ela que me levou a pensar que o mar é mais do que o amor pelas ondas e pela sua imensidão, e por causa dos conselhos dela, estudei biologia marinha, e depois, aos poucos, fui indo para o lado do jornalismo. O que deu origem a Mare, a Revista dos Mares. Para comemorar os 20 anos da revista, a editora publicou um volume de mais de 300 páginas. Sempre procuramos dar o mesmo peso a temas de política, economia, história e ciência. E os recursos da editora também são organizados assim. Assim, sempre sabemos se, por exemplo, está faltando uma matéria de economia. Um caleidoscópio de histórias cheias de crítica social e reflexão. Mare já foi parar até na televisão. Os livros da editora sempre têm o mar como referência. A verdadeira qualidade não é a arte pela arte, e sim algo que se desenvolve a partir da história. Quando escolhemos o tipo de papel para um livro, primeiro lemos a história e depois pensamos qual seria o papel ideal para ela. E só depois que decidimos pelo papel, pensamos no tipo de capa. Para Nicolaus, essa preocupação com a qualidade combina bem com a Speicherstadt. E Mare combina bem com Hamburgo, já que a cidade se abre para o mar e para o mundo. Graças ao comércio marítimo, a cidade foi crescendo, o que propiciou a construção de teatros e museus, mas também o desenvolvimento da prostituição, que se instalou na região de São Paulo. Um bairro que ainda hoje é sinônimo de farra e diversão. Frank Egel vive no local e costuma fotografar a vizinhança. Há 5 anos, ele iniciou o projeto Catch of the Day, no qual registra o bairro diariamente e posta as imagens na internet. São Paulo tem 2 caras. Durante a semana é meio interiorana. As pessoas se cumprimentam, dizem olá, moi moi, umas para as outras, porque já se viram antes. Amigos meus de outros bairros dizem que isso não acontece na região deles. Mas aí, a partir de quinta-feira à noite, começam a aparecer muitos turistas, noivos e noivas fazendo despedida de solteiro. Quando ando pela rua Reeperbahn no sábado à noite, me pergunto, que lugar é esse onde eu moro? Frank Egel fotografa o que resta das noites de badalação. Ele não procura pelos temas, os encontra no dia a dia de São Paulo. A princípio, nesta imagem estão várias coisas juntas. Nós vemos, ou não vemos, por causa das cercas, o local de construção das novas casas Esso, no local onde ficavam as antigas casas Esso, demolidas em 2013. E atrás do prédio Terani estão as torres dançantes, um símbolo da mudança de São Paulo e do início da gentrificação do bairro. Assim que fizeram os alicerces do prédio, ficou claro que o aluguel iria subir. Quem saiu no prejuízo? Famílias de imigrantes, jovens artistas, estudantes, pessoas que trabalham na vida noturna. E também os clubes. Muitos tiveram que fechar. E isso que a música faz parte do mito de São Paulo. Foi aqui que começou a carreira internacional dos Beatles, eternizada por esse monumento. A gentrificação destrói tudo que é interessante em São Paulo. Tudo. Focaram em tornar o bairro um hype turístico, mas de um jeito que daqui 10 anos nenhum turista vai mais querer vir para cá. As fotos de Egel capturam o espírito de São Paulo, a esperteza e a fúria das ruas. A cidade de Hamburgo está se tornando mais elitizada e ainda mais cara. Mas em bairros mais afastados do centro, como Wilhelmsburg, do outro lado do rio Elba, a realidade é outra. Aqui vivem muitas pessoas que também são parte de Hamburgo. Tem o estudante, o vovô turco, a família afegã, a família iraniana, polonesa e russa. Tudo acontece aqui nesta região.
Aqui eu me sinto à vontade. É a minha vizinhança. A cantora Yakoto nasceu em Hamburgo, passou parte da infância em Gana e aos 12 anos voltou para Hamburgo. Atualmente ela vive na ponte aérea entre a Europa e a África. Yakoto sabe bem como é chegar em um novo lugar, ser estrangeira. Eu sempre mexo com fogo e falo sobre essas coisas publicamente, nas minhas músicas, no palco. E eu não faço isso para chamar atenção, e sim porque eu realmente quero refletir o que se passa com o ser humano. As composições de Yakoto falam sobre mães solteiras, pessoas em busca de algo, também sobre crianças, soldado, guerra civil e o fato de que prosperidade não é algo óbvio para todos. So here, not removable, erasable. O blues é a origem da música pop. Digamos que essa seja a minha homenagem à história humana, mas também à história dos negros. Por isso que intitulei meus 3 álbuns de blues. Hamburgo, uma cidade com muitas facetas, um local que respira ao mesmo tempo história e modernidade. Gostou desse tour cultural por Hamburgo? Se você quiser rever o roteiro para anotar as dicas, é só acessar o YouTube da DW Brasil. A matéria já está lá na playlist do Camarote 21. Depois desse passeio, nós vamos a um breve intervalo. Logo mais a gente volta. Olá, bem-vindos de volta ao Camarote 21 aqui dos estúdios da Deutsche Welle na Alemanha. A gente abre esse segundo bloco falando de arte política. O artista e dissidente chinês Ai Weiwei é conhecido pelas obras que colocam o dedo na ferida. Desde que deixou a China em 2015, o artista se concentra na questão migratória e na situação dos refugiados. Ao longo de um ano, a equipe da Deutsche Welle seguiu os passos do artista. Acompanhou suas viagens ao Mediterrâneo, seu primeiro retorno a Pequim, e deste trabalho resultou o documentário Ai Weiwei Drifting, que estreou recentemente na Alemanha. A crise migratória, um tema central na obra de Ai Weiwei. O documentário Drifting, produzido pela Deutsche Welle, mostra a busca do artista chinês por retratar o drama dos refugiados. Para chegar à Europa, eles se arriscam em longas viagens pelo mar Mediterrâneo. As travessias arriscadas são noticiadas diariamente, mas a tragédia tem dimensões ainda maiores do que transparece nos jornais. O artista plástico e ativista Ai Weiwei, que deixou a China em 2015 por motivações políticas, já abordou o tema em diversas obras. Where do you want us to go? Go a little bit further. So I have to be quiet for a moment. Thank you. Just go a little bit further. Em 2016, ele viajou ao encontro de refugiados, buscando compreender e retratar o sofrimento dessas pessoas. Cold? You feel cold? Cold? Yes. No food? No. Family? No family. Após a viagem ao Mediterrâneo, Ai Weiwei realizou uma instalação marcante em Berlim. Os coletes salva-vidas foram encontrados pelo artista na ilha de Lesbos, na Grécia, que para muitos refugiados é a porta de entrada para a Europa. O artista amarrou os objetos aos pilares da Konzerthaus, uma famosa sala de concertos em Berlim. Eu queria colocar a questão dos refugiados em evidência. Queria que a sociedade berlinense fosse confrontada com ela, que ela estivesse diante dos olhos e não fosse apenas uma história na televisão.
O lançamento do documentário Ai Weiwei Drifting foi realizado em Berlim no mês de junho. A única forma que tenho para dar continuidade à minha vida é seguir me desenvolvendo, tendo novas ideias, me colocando em situações difíceis e assim me forçando a encontrar respostas para determinadas questões. Após deixar a China, Ai Weiwei ficou quase um ano longe de Pequim. Apenas em 2016, voltou a visitar a sua terra natal, um momento registrado pelo documentário. O ativista ainda mantém um grande ateliê na cidade, onde uma equipe de funcionários produziu as peças idealizadas por ele. Nós projetamos o modelo de um bote usado pelos imigrantes e procuramos uma fábrica especializada em construir esse tipo de embarcação. Encontramos uma oficina no sul da China, mas eles estavam muito ocupados. Perguntamos o motivo e eles nos explicaram que tinham milhares de encomendas para entregar. Mas quem precisaria de tantos botes assim? E eles disseram: a Turquia. Aí entendi que esses botes serviam para transportar os refugiados e que eles vinham todos da mesma fábrica. Uma situação que coloca a comunidade internacional cada vez mais em alerta, mas que ainda parece estar longe de terminar. No radar do Camarote 21, 5 lugares que se chamam Berlim. Imigrantes sempre levam um pedaço da terra natal para solo estrangeiro, assim como os fundadores deste lugar. Em 1811, 2 berlinenses fundaram a Berlim, em Ohio, nos Estados Unidos. Ainda hoje, os moradores de lá vivem como 200 anos atrás. Eles pertencem à comunidade religiosa Amish e fazem da Berlim americana um verdadeiro imã de visitantes. Embora o local tenha apenas 3.500 habitantes, ele recebe anualmente 3 milhões de pessoas. 3 ruas, 3 lojas, uma antiga propriedade rural coletiva. A maioria dos 600 moradores ainda tira o sustento do próprio jardim. Bem-vindo a Berlim, na Rússia. A aldeia fica perto da fronteira com o Cazaquistão e para entrar no local é preciso uma autorização especial. O nome foi dado no século XVIII em homenagem aos cossacos, que na época tinham conquistado a Berlim, digamos, original. A Berlim russa tem até uma música. Eles também são de Berlim, apesar de conhecerem a capital alemã apenas de ouvir falar. Essa Berlim está localizada na Guiné, na África Ocidental, e é composta por 30 cabanas. O local recebeu esse nome há cerca de 100 anos. Reza a lenda que a ideia foi de um morador que, durante a Primeira Guerra Mundial, passou um tempo na Berlim alemã e levou o nome como souvenir para a África. Mil lhamas num local a 4.000 metros de altitude, onde vivem apenas 15 famílias. Esta Berlim está localizada nos Andes, na Bolívia. Poucos turistas aparecem por aqui, e se aparecem, é uma sensação. Dizem que nos anos 40, um alemão de Berlim passou alguns dias por aqui devido a um problema com sua bicicleta, e em homenagem ao hóspede, uma raridade na região, os moradores batizaram o local de Centro Berlim. Mar azul turquesa, praias de areia branca, 30 graus o ano inteiro. Estamos falando de Berlim. É claro que não da Berlim tradicional, localizada na Alemanha, e sim de uma na Papua Nova Guiné. O nome Porto de Berlim vem do período colonial. Em 1900, a ilha foi ocupada por alemães durante alguns anos, e o nome ficou até hoje. Um projeto fotográfico que busca a conexão do ser humano com a natureza, ou melhor, que nos lembra de que nós somos parte dela. Essa é a ideia das artistas Rita Ikonen e Caroline Hjort.
No projeto Eyes as Big as Plates, em português, Olhos Grandes como Pratos, elas integram modelos bem particulares ao meio ambiente e de forma surpreendente. Confira aí. À primeira vista, a natureza é intocada, mas logo percebemos uma figura solitária imersa no ambiente. Cada foto da série Eyes as Big as Plates leva o espectador a um mundo fantástico. Com o projeto, a norueguesa Caroline Hjort e a finlandesa Rita Ikonen conectam pessoas do mundo inteiro com a natureza. A inspiração, lendas e mitos nórdicos. No início do projeto, nós queríamos personificar os fenômenos naturais. Nós tentávamos imaginar como seria se uma pedra ganhasse vida. Por exemplo, ver como as pessoas explicavam os diferentes perigos que existem na natureza. A partir daí, passamos alguns anos conversando com pessoas do mundo inteiro e começamos a pensar como seria possível nos conectarmos com os arredores. Um ensaio fotográfico na Islândia. Caroline Hjort e Rita Ikonen trabalham sempre juntas em cada foto. Rita é responsável pelas esculturas vestíveis, feitas com materiais locais. Caroline fotografa. Os modelos são novatos e participam voluntariamente do projeto. A maioria é aposentada. Pessoas dessa faixa etária se sentem muito à vontade quando são fotografadas. Elas chegaram a uma fase na vida em que já viveram de tudo, então têm muitas histórias para contar. Isso faz com que elas sejam pessoas mais interessantes. Muitas vezes as artistas encontram seus modelos ao acaso. Outras vezes vão a eventos promovidos em lar de idosos. Esta islandesa posa pela segunda vez. A aposentada entrou em contato há 4 anos a partir de um anúncio de jornal. O ser humano e a natureza sempre foram conectados. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos distanciando da natureza. Então, eu acho esse projeto muito interessante. Desde 2011, Caroline e Rita já retrataram mais de 50 pessoas em 10 países. Para elas, o projeto não significa apenas capturar um momento através da fotografia. Cada ensaio é único e muitas vezes vai além de um projeto artístico clássico. Spectacular. Social Club. Poderia ser considerado um projeto comunitário, um clube de filosofia ou de esportes outdoor? Acho que os ensaios têm um quê de gerenciamento de crises, tipo um clube de aventuras? Sim, um clube de aventuras. É muito bom poder mostrar essas pessoas se divertindo. Normalmente, elas não são vistas dessa forma, como aventureiras, divertidas. Nós adoramos mostrar este lado. As imagens são exibidas mundialmente e também encantam muitos internautas. Com uma campanha de financiamento coletivo, as artistas juntaram dinheiro para lançar um livro fotográfico com o nome do projeto, Eyes as Big as Plates. Literalmente, olhos grandes como pratos. O nome surgiu de um conto folclórico nórdico, sobre um ogro que tinha os olhos do tamanho de um prato. Mas para nós ele tem ainda outro significado. É que todas as pessoas que conhecemos através do projeto se mostraram abertas, curiosas. Então o nome casou perfeitamente com esse espírito, essa atitude aberta delas. Para a escolha dos cenários, as artistas se inspiram nas histórias pessoais dos modelos. Yes! Love it! Nós tentamos descobrir como podemos nos relacionar com os nossos arredores, mas eu acho que a resposta vai demorar mais algumas décadas. Talvez o caminho seja a humildade diante da natureza e a vontade de aprender com os outros. Eyes as Big as Plates, de Caroline Hjort e Rita Ikonen, quer que o olhar do espectador se mantenha sempre curioso. Poético, né?
É com essa fagulha de curiosidade que o Camarote de hoje se despede. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que quem quiser rever os vídeos de hoje é só acessar a playlist do programa no YouTube da DW Brasil. E se você ainda não se inscreveu na promoção da Documenta, que nós anunciamos na semana passada, ainda dá tempo. Corre lá na nossa página dw.com/camarote21 e se inscreva até o dia 17 de setembro. Nós vamos sortear o catálogo da Documenta, que é a maior mostra de arte contemporânea do mundo. Por hoje é só, a gente se vê de novo na semana que vem. Uma ótima semana para você. Até lá!